todos! Hoje estou um bocadinho diferente, é verdade. Eu estou com os óculos porque, como vocês podem ver, a maquilhagem hoje é dedicada às pessoas que utilizam óculos diariamente, sem ser diariamente não interessa, mas que necessitam de óculos para ver e que também têm direito a usar maquilhagem, não é? Por isso aqui estou eu para vos trazer este vídeo e agora vou tirar os óculos antes que comece a ficar a ver tudo mal de vez. Então, eu decidi trazer este vídeo a pedido vosso e, de facto, eu nunca me tinha lembrado de fazer uma maquilhagem para pessoas que usam óculos e, de facto, é um tema muito pertinente. Obrigada pela dica. E então eu trago-vos uma série de dicas e um tutorial totalmente dedicado a esta maquilhagem, mas antes quero-vos dar umas palavrinhas antes de começar. Uma dica que eu acho importante partilhar convosco é quem vê mal deveria, ou pelo menos eu aconselho a ter um espelhinho. Este é daqueles que tem um lado... uma coisa, olha eu assim de lado, e deste lado outra aproximação, eu vou dizer aproximação, mas estou a falhar o termo. Então, o aconselhável é, para quem vê mal, ao perto principalmente, é ter um espelhinho que faça vezes 5, no mínimo. O vezes 5 dizem que supostamente é o ideal para quem vê mal ao perto, porque conseguem ter melhor percepção do vosso olhinho, das pestanas onde é que estão, da linha d'água, etc. Por isso é o que eu aconselho. Podem comprar espelhos destes, por exemplo, este é do chinês, está impecável, grandinho, bem grandinho, custou-me 2,5€, por isso o chinês é uma excelente opção. O IKEA também vende, a Casa, o Gato Preto, ou seja, imensas lojas que vocês podem encontrar e até agora encontram o que acho que é o ideal para vocês, aqueles espelhinhos que têm uma luz à volta do espelho, por isso é fantástico, eu próprio quero um para mim. Agora, outra coisa que eu também vos queria dizer, esta maquilhagem ficou pelos nudes, apesar de eu ser grande fã da cor, mas vamos começar pelos nudes porque é mais fácil de corrigir ou de enganar ou de não se notar algum erro que alguma de nós possa fazer enquanto executa esta maquilhagem. Porque é toda a base de esfumados, o esfumado, como é que é dizer, o esfumado não se nota tanto o erro ou então não se nota tanto porque não há muita precisão, por isso é muito mais fácil para quem não vê. A nível do rosto eu nem tenho bronzer, nem tenho iluminador, nem nada, apenas apliquei um blush e um batom nude. Também foi uma maquilhagem pensada para o dia-a-dia da mulher que usa óculos, quer ir para o trabalho e é só dar um jeitinho. O blush não é difícil de colocar, não é tão preciso como é o bronzer. E o batom nude, porque um batom mais escuro leva mais o seu tempo, principalmente se nós virmos mal. Eu espero que vocês gostem deste tutorial e se querem saber como é que eu fiz esta maquilhagem, continuem a assistir. Vamos lá começar então este look. Uma coisa que é muito importante, mas para este tipo de looks ou para qualquer outro look, é termos um primer de sombras. Eu vou utilizar, aliás, já coloquei em todo o meu olho o da Revlon, o Photo Ready, que é ao mesmo tempo iluminador. Ele agarra muito bem as sombras, por isso eu recomendo vivamente. E agora para este look eu vou utilizar duas paletinhas. Vou utilizar esta de Neutros da Inglot, que é personalizada, eu não sei, isto não tem nenhum nome, são as diferentes sombras e eu personalizei-as. E a Naked 2 da Urban Decay. Vou começar com a Naked 2. A primeira coisa que vamos fazer é pegar nesta sombrinha bege mate com um pincel larguinho e vamos aplicar em todo o olho. Ao aplicarmos esta sombra vai ser muito mais fácil de esfumar qualquer outra sombra que coloquemos por cima e é este o truque, o esfumar, de quem precisa de fazer uma maquilhagem usando óculos. Depois de criarmos esta base de sombras, é importante termos em mente uma coisa. Como é maquilhagem de óculos, a lente acaba por tirar um bocadinho, coloca tudo liso, compreendem? Então é importante nós criarmos tridimensionalidade ao nosso olho, parecer que ele é de facto trabalhado. E é por isso que eu vou começar por utilizar e marcar o côncavo, utilizando esta sombra Tease, esta aqui, mate, da Naked 2. Vou ser bastante generosa, depois bato assim e vou marcar o meu côncavo. Claro que também podem aplicar um bocadinho aqui no canto externo, unindo sempre ao côncavo. Ok, está. Agora vamos para a pálpebra móvel, para ela não ficar... Vocês, se quiserem, podem utilizar a sombra bege mate como cor aqui para a pálpebra móvel e só marcarem o côncavo e não fazerem mais nada. Mas eu vou dar um toquezinho de cor, esta sombra aqui, e vou aplicá-la na pálpebra móvel.
Não precisam ser muito precisas, porque, e é esta a vantagem de criar uma maquilhagem assim, porque é sempre tudo muito esfumado. E agora vamos esfumar aqui um bocadinho só as sombras. Agora, vamos marcar ainda mais o côncavo, mas se vocês quiserem, podem ficar neste passo. Eu vou utilizar a minha sombra mate da Naked 2, coitadinha, está muito velhinha, mas é mesmo só um pouquinho. Mas tem que ser preto mate, que assim dá mesmo a ideia de côncavo bem trabalhado. Nunca bufem para vós pincéis, façam sempre assim, batam em alguma superfície. Agora vou colocar apenas no côncavo este preto e vou esfumar. Se vocês sentirem necessidade ao esfumar, se acham que o preto desceu muito, basta utilizarem a sombra da pálpebra móvel e aplicarem novamente na pálpebra móvel, assim muito levezinho, que já corrige e já dá assim o ar mesmo que é tudo esfumado. O esfumado tem essa vantagem, como está tudo esfumado, estou sempre a repetir a mesma palavra, dá sempre, não dá para ver tão bem os nossos erros, por isso é que se torna bem mais fácil. Para criar ainda mais 3D nos olhinhos, vou utilizar a sombra Boutique, que é esta aqui, a terceira. Eu já tenho os dedos todos sujos da sombra se ter partido, credo. E vou com o pincel iluminar o arco da sobrancelha e iluminar o canto interno do olho. Então, meninas, já voltei, fui lavar as mãos que elas estavam horríveis porque a sombra da Naked, a preta, partiu, então eu estava com as mãos todas sujas. Agora vamos deixar as sombras de lado e vamos trabalhar mais eyeliners e lápis. E eu vou utilizar este lápis da Too Faced, o Perfect Eyes Waterproof Eyeliner, e é importante que o lápis seja à prova de água, para termos a garantia que nada sai, nada borrata e não nos acontece o pior, sujar o óculo, a lente. Então, o que eu vou fazer é criar aqui uma linha junto às pestanas superiores, que não tem minimamente que estar perfeita. Vou só fazê-la até meio, mais ou menos, da pálpebra. E agora vou utilizar um pincel assim de corte redondinho e vou esfumar o eyeliner. Esfumem sem medo, porque é a vantagem do eyeliner esfumado, temos muito mais facilidade e não há nada muito certinho, muito direito, muito nada. Por isso é que é bom. E agora, utilizando o mesmo lápis, vou aplicar na linha d'água. E por fim, pestanas. As pestanas acho que é a pior coisa para quem usa óculos, porque ou a pestana bate na lente ou incomoda e é sempre uma grande chatice. Por isso, o grande truque para utilizar máscara de pestanas e usar óculos ao mesmo tempo é este pequeno objeto de tortura, que é um revirador de pestanas. Este meu, penso que é da Oriflame, que já o tenho, exato, que já o tenho há algum tempo. Então o que eu faço é, antes de aplicar a máscara, apanho aqui as sombras, fecho algum tempinho, depois abro um bocadinho o olho e puxo aqui o revirador mais para cima e largo. E as pestanas já estão, isto pode fazer impressão um bocadinho no início, até a minha às vezes me faz, mas mulher tem que sofrer para ficar bonita. E elas ficaram assim bem bonitinhas já, e agora vou utilizar uma máscara de pestanas. Isto agora é mais opcional, se vocês quiserem utilizar uma máscara de pestanas à prova de água ou não. Depende de como é que vocês acham que... Por exemplo, se têm óculos de sol graduados, se tiverem, ótimo, porque já conseguem utilizá-los e estar protegidas do sol e conseguir ver bem à mesma, mas há aquelas pessoas que têm óculos de sol que não podem usar óculos de sol normal, exceto os graduados, e como não os têm, há maior tendência quando levam o sol começar a borrar. Por isso é uma boa opção utilizar uma máscara de pestanas à prova d'água, mas neste caso eu vou utilizar esta da Catrice Glamour Doll Curl and Volume Mascara e vou aplicar apenas nas pestanas superiores. É importante também que a máscara seja de volume e que curve bem as pestanas, que é para não contrariar aquilo que fizemos com o revirador, certo? E também para termos a certeza que elas vão ir para cima e não para a frente, de forma a não bater com as lentes. Só falta mesmo uma coisa para terminarmos este look, que são as sobrancelhas.
Para quem usa óculos, não deixem de preencher as sobrancelhas, porque se já dão, olhem a diferença, se já dão assim um aspecto completamente diferente e é, digamos, uma moldura para o nosso rosto, imaginem com óculos, porque dá mesmo aquela definição que nós gostamos. Por isso, preencham bem a vossa sobrancelha. E terminamos os olhinhos, agora é só aplicar um bocadinho de blush, um batom e estamos prontas. E pronto, meninas, terminamos o look. Fica assim com óculos, é tão estranho ver-me de óculos, eu estou a ver tudo desfocado porque estes óculos não são meus, porque eu felizmente não preciso usar óculos, mas como vocês podem ver, que eu assim consigo ver, assim fica com o olho muito mais trabalhado. As sobrancelhas são fundamentais para a utilização de óculos, tal como eu vos disse, e então assim o nosso olho fica bastante trabalhado e bastante sexy, hein? Por isso, eu agora vou tirar os óculos antes que me dê qualquer coisinha. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, foi um pedido vosso, por isso, claro que eu fiz questão de o fazer. Se tiverem mais algum pedido de uma maquilhagem, de um vídeo, seja o tema que for, escrevam aqui em baixo na caixa de comentários que eu vou ter muito prazer em ler e em responder-vos. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal, de fazer like na página de Facebook e de seguir o blog mafaldavianamakeup.com. Um enorme beijinho e até ao próximo vídeo.